Bem-vindos a mais um podcast 19 Gotas. Hoje nós estamos conversando aqui com o Lugero e vamos discutir a expedição científica da Bacia do Rio Araguaia, que vai acontecer em 24. Quer dizer, esse ano que está correndo, mas em fevereiro. A gente está agora em janeiro, daqui a pouquinho ela começa, já no final de janeiro, dia 28 está começando e vai até que dia, Lugero? Opa, ela vai até o dia 22 de fevereiro. Vamos pegar carnaval adentro, sem parar, sem um dia de descanso. Sensacional. Lugero, que é um pesquisador da Aliança. Estamos aqui também com o Júnior, que é presidente da Aliança. Lugero, que está trabalhando pela UF... Não, na verdade, eu sou da Universidade de Brasília. Agora, como é um projeto dentro da Aliança, nós temos várias instituições públicas e privadas envolvidas. Então, a Aliança ela tem essa capacidade de fazer um grande conglomerado de cientistas, de pesquisadores, de várias instituições. Então, nesse trabalho especificamente, tem a UNB, a UFG, o CB de Goiás. Então, são várias instituições ali dentro dessa grande aliança. Sensacional. Ele é um dos responsáveis pelo programa Araguaia Vivo. Já viu que é bom de papo, está no meio do que a gente gosta, quer conversar bastante, colocar bastante informação para vocês de forma palatável e de forma facilitada. Vamos lá, vamos explorar os detalhes dessa empolgante expedição, sua importância para a ciência brasileira e para entendermos melhor um pouco o que nós estamos chamando de o coração do Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas a bacia do Rio Araguaia ela é um pouquinho maior que o território da Itália. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse projeto. Júnior, o que você fala para a gente? Qual que é a expectativa desse projeto, Júnior? Bom dia, Rodrigo, Lugero. A expectativa é a melhor possível. Acho que o Araguaia Vivo é um projeto financiado pela FAPEG, mas com uma perspectiva de adesão de outras FAPES e, acredito, também de outros ministérios do governo federal, para formar no futuro, quem sabe, um grande programa chamado Araguaia Vivo, que a gente imagina que pode ser um grande exemplo de como estruturar uma bacia hidrográfica no seu aspecto de governança, ligando o meio acadêmico, o meio público e o meio civil, as pessoas, propriamente dito, através do Comitê de Bacia. Então, assim, tem um grande desafio. Neste momento, o projeto Araguaia é o projeto, o carro-chefe da Aliança Tropical de Pesquisa da Água e que a gente está tentando transformar num bom exemplo e de boas práticas para que possa ser replicado em outras bacias hidrográficas brasileiras. E temos uma equipe extremamente competente para realizar esse trabalho, governada pela professora Mariana e pelo professor Lugero. Vamos lá, vamos começar. Qual que é a inspiração por detrás dessa expedição científica? Já teve alguma experiência antes por trás dela que te levou a pensar esse projeto? Explica para a gente, conta essa história. Excelente. Há muitos anos nós temos desenvolvido vários trabalhos, vários projetos de pesquisa na Bacia do Araguaia. Eu, especificamente, comecei lá em 2005, no meu doutorado, estudando 32 lagos, indo neles na época de chuva, na época de seca, mas estudando uma única comunidade, o zooplâncton. Avaliamos as variáveis químicas e físicas da água, qualidade da água, oxigênio dissolvido, o pH, e esse grupo, né, de organismos que são, inclusive, base de alimentação para os filhotinhos de peixe, para os alevinos. Mas veja, nessa época, né, haviam pouquíssimos estudos no Araguaia, assim como hoje, melhoramos bem. Mas nós detectamos lá naquela época que os estudos, além de serem poucos, eles eram concentrados em regiões de fácil acesso, por exemplo, Aruanã, uma região entre Goiânia e a cidade toda asfaltada. Uma vez que a gente detectou que a bacia do Araguaia tinha quase nenhum estudo, tinha grandes bolsões de desconhecimento, e que a concentração, além de serem poucos estudos, as concentrações eram em grandes cidades, nós tentamos desenvolver uma forma de coletar dados que pudesse, né, nos dar suporte a chegar nessas regiões que as pessoas não iam estudar, muito pela dificuldade de acesso. Então nós aproveitamos muito o que tem ali no Araguaia, que é a sua rede de pescadores.
Então, nós temos ali na região poucos, hoje tem um pouco mais, mas na época tinham poucos barcos hotéis que se serviam para pesca, exclusivos de pesca. Nós tivemos a ideia, falei, olha, um barco hotel desse ele pode virar um laboratório de pesquisa, ele pode ser um representante da universidade durante um período de tempo, e ele nos permite ir em lugares que até então a ciência não ia. Então, lá em 2012, 2013, nós fizemos a primeira expedição com o barco hotel, percorrendo uma maior área, uma área tão grande que até então a gente não teria condições de ir, e incluímos grupos de pesquisa de outros organismos, por exemplo, a gente fazer esse levantamento. A ideia de tentar expandir o conhecimento da região do Araguaia ela é antiga, mas só agora nós conseguimos atingir um nível de complexidade, um nível de entrosamento. Assim, agora nós conseguimos um time de ouro. Seleção brasileira, universitária, de pesquisadores de vários grupos de pesquisa. Ou seja, a gente pode dizer que hoje nós estamos realizando a maior expedição já feita no Rio Araguaia. Não só em comprimento, em distâncias, que já calculamos, entre idas e voltas, entrando nos afluentes, nós vamos percorrer mais ou menos 3.500 quilômetros de rio, indo em 150 lagos. Mas nós vamos além disso. Nós nunca envolvemos tantos grupos biológicos, tantas variáveis ambientais com essa expedição. Então, a Aliança Tropical nos permitiu montar esse tipo de excelência e trazendo informações para preencher essas várias lacunas ao longo de toda a bacia, não só do Araguaia, mas dos seus principais afluentes também, como o Rio das Mortes, o Rio Cristalino, Rio Vermelho, Rio Crixás, Rio do Peixe. Então, esse é o panorama que a gente se encontra agora. Júnior, o que você destacaria como ponto principal dessa expedição que está acontecendo agora? O Lugero já colocou a dimensão dela, que é uma dimensão de importância absurda. Mas para o Brasil, em termos de experiência, o que significa esse nível de pesquisa em uma única bacia? É uma excelente pergunta e muito difícil de ser respondida de forma simples. Mas eu vou tentar e vou pedir ajuda ao meu amigo Lugero, que vai complementar parte dessa resposta até pelo próprio conhecimento técnico e local sobre a bacia. Você construir um programa dentro de uma bacia hidrográfica, você tem que levar em consideração os vários níveis de escala espacial. Então, quando ele coloca um trabalho desse, em que você tem ali quilômetros e quilômetros de avaliação, tanto de aspectos biológicos quanto de qualidade de água, física e química. Então, a gente não só avalia a biodiversidade dessa bacia hidrográfica, nos seus vários lagos, mas também como a qualidade de água desses lagos, do ponto de vista químico e físico. E depois integra essas análises que podem permitir, por exemplo, estabelecer, como a gente já tem para a bacia do Rio Araguaia, o índice de saúde de águas tropicais. Então, a partir desses índices, a gente consegue nos comunicarmos com a sociedade, porque você é um índice muito simples, por cores, 5 categorias de cores, vai desde excelente qualidade até uma qualidade crítica. A sociedade consegue ver a tradução dessa informação extremamente técnica, complexa, em índices. Para que a gente tenha esses índices, há necessidade de muito trabalho por trás e do desenvolvimento, porque não é um trabalho único. O Lugero, ele coloca o histórico de avaliações que ele vem fazendo desde quando ele começou o doutorado dele. E a gente tem aprimorado, e atualmente com esse projeto a gente está convergindo todas as ações que existem no Araguaia para que a gente tenha uma unificação de metodologias, de procedimentos e um único banco de dados que permitam a cada dia construir modelos matemáticos que vai ajudar a sociedade nos seus vários níveis. As pessoas, os comerciantes, os políticos, tomadores de decisão, os agricultores, a conhecerem melhor os ecossistemas que os margeiam, onde eles estão inseridos, e como tratar melhor esse ecossistema e como se estabelecer uma relação de boa convivência entre o meio social, nos seus vários atributos, e o ecossistema natural, com seus vários atributos. Então, quando vai fazer um trabalho como esse,
A intenção é exatamente estabelecer essa comunicação com as bases, porque hoje em dia a gente pensa muito de cima para baixo as coisas. Mas se você não tem a sociedade envolvida, se você não tem os agricultores envolvidos nesse processo, a gente não consegue solucionar os problemas ambientais. Para que a gente solucione os problemas ambientais, a gente tem que saber quais são, aonde eles estão e como eles podem ser solucionados. E é aí que a academia entra, dando essas informações, e essas informações permitem com que a gente abra o diálogo com o outro setor da sociedade. É exatamente este trabalho coordenado por essa equipe, na figura da Mariana e do Lugero, em que a gente está tentando construir para o Rio Araguaia, e a ADCIDRIGO já ficou sensível, isso haja visto o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, para que isso seja realizado, para que isso seja iniciado. E a gente tem uma série de conversas, a equipe tem tratado disso com o governo de Minas Gerais, com o governo do Mato Grosso, com o governo do Pará, que são estados que estamos por abrir com o governo do Tocantins, e no estado de Goiás já existe conversas com outros agentes de governo, como as secretarias de governo, com o Ministério Público, com outras organizações sociais que também atuam na área, para que a gente comece a convergir e começar a discutir com todos os atores da sociedade. É esse o objetivo de fazer um trabalho tão extenso quanto essa equipe está planejando fazer nessa expedição. Há de se dizer que não é o único. A expedição é inúmeras, são 11 atividades que a gente chama macroatividades dentro desse projeto. A expedição é uma delas, mas que é uma atividade que é nucleadora, ela junta outras atividades e a gente consegue conversar entre os biólogos, engenheiros, economistas, advogados, designer, comunicação, todo mundo, matemáticos, todo mundo dentro de um mesmo objetivo. E a expedição tem o envolvimento de todas as áreas do conhecimento. Perfeito. Essa expedição ela tem tudo para dar certo, mas eu imagino que, além de gerar história, você sabe que quando eu ouvi dessa expedição pela primeira vez, me lembrei, Júnior, mais ou menos contemporâneo meu, daquelas expedições lá do Jacques Cousteau, na Amazônia. Tem alguma similaridade no Tem sim. Essas expedições todas grandes que ocorreram na Amazônia, que ocorrem no Paraná, né, são expedições acadêmicas, científicas, muito bem estruturadas e com vários propósitos, com vários objetivos, assim como o Júnior colocou aqui. A nossa também esses vários objetivos. A grande diferença entre elas é que o Araguaia, até recentemente, a comunidade nacional e internacional, infelizmente, não tinha entendido o tamanho do papel dessa bacia hidrográfica que fica no coração do Brasil. Então, a comunidade internacional abraçou muito bem a Amazônia, né? O governo brasileiro, devido a Itaipu e várias outras hidrelétricas, abraçou muito bem o Paraná, o Pantanal, com um turismo fantástico, mas até então o Araguaia era tido como um patinho feio, mas que hoje virou um grande cisne. Esse patinho feio cresceu em importância econômica, social para a região, interligando vários estados, interligando vários biomas. Se a gente pensa só em limites de biomas, o Cerrado e a Amazônia estão integrados dentro dessa bacia. Se eu penso em um bicho grande, de dispersão grande, como onça-pintada, ele é capaz de servir como um corredor ecológico do lado do Pantanal até a Amazônia. Então, hoje, o mundo está olhando para o Araguaia de diferentes maneiras. Tanto é que várias ONGs entram, então, já estão com projetos, vários gestores públicos já perceberam, como o Júnior muito bem falou, a importância dessa região econômica, social e biológica, né, como um grande ainda de biodiversidade. Veja que Rio tem 2.100 quilômetros, percorrendo uma extensão tão grande como essa, que não há nenhuma hidrelétrica no seu canal principal. Ele ainda funciona com o seu pulso de inundação regulado pela própria natureza, como deveria ser. Então é um rio que, na época de chuva, entra muita água nesse rio, e ele aumenta e joga água com
toda uma região terrestre, conectando vários lagos. Na época de seca, a água volta. Então, esse pulso, né? Enche-esvazia, lembrando um batimento cardíaco, esse pulso ainda é natural. E por causa dele, nós temos uma biodiversidade tremenda, porque existem espécies que ocorrem na Amazônia, é uma região de transição, Amazônia e Cerrado. Então, nós temos espécies que ocorrem na Amazônia, temos espécies que ocorrem no Cerrado e espécies de transição, mas muito pouco ainda conhecidas. Alguns estudos lá de 2019, por exemplo, a peixe, né? Peixe eu acho que é uma comunidade que mexe no coração de muitas pessoas, muito mais que zooplâncton, que é a minha especialidade. Um artigo recente, 2019, mostrou que de todos os rios, recortes de rios que estão no Cerrado, o Araguaia é o rio com mais espécies de peixes. E eu ouso falar que a quantidade de peixe registrada hoje no Araguaia é muito abaixo, é muito aquém do que existe de real, porque a gente tem muitas lacunas de conhecimento. Então, agora mesmo o Júnior falou as várias importâncias, né? E eu não consigo complementar, mas eu gostaria de dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo com peixes. É notório, várias pessoas têm percebido, as pessoas que mais vivem no Rio, vários parqueiros ali da região, pessoas mais idosas, com um olhar mais clínico, mais atento, né? Eles percebem que a quantidade de peixes reduziu no rio. Não só reduziu a quantidade, mas tem reduzido também o tamanho. Espécies que antigamente eram muito grandes, hoje parecem difíceis, até mesmo enquadrar na lei, de tamanho mínimo para ser pescado. Mas ninguém registrou, não teve nenhum trabalho científico que foi lá avaliar como é que era o peixe em 1980. Quais eram as espécies que ocorriam no Araguaia? Quais eram essas espécies? Qual era o tamanho do pintado, do barbado, do mandubé? Qual era o tamanho médio dos peixes? Ninguém mediu isso. Essa expedição nossa, ela também vai medir isso. Mas não só para peixe, mas para um grupo muito maior de organismos, como o zooplâncton, o fitoplâncton. Vou falar o nome de um monte de coisas aqui, chatas, talvez as pessoas não conheçam, mas são grupos biológicos tão importantes quanto peixes que a expedição vai abraçar. Então vamos lá, zooplâncton, fitoplâncton, zoobentos, plantas aquáticas, a gente chama de macrófitas aquáticas, uma fauna associada, a gente chama de macroinvertebrados, uma fauna que está nas raízes dessas macrófitas aquáticas. Vamos pegar algas perifíticas, fauna perifítica, peixes. Então, veja, qualidade ambiental, parte genética, vegetação terrestre. Então, tem um pool, né, uma quantidade de organismos tão importantes quanto peixes que, historicamente, nós não temos registros para a região. Então, se amanhã a qualidade degrade muito, nós podemos perguntar como era o rio antes. Nós vamos ter que contar com a memória de algumas pessoas específicas que provavelmente estão morrendo, estão sendo substituídas, né? É uma regra geral morrer a partir do momento que a gente está vivo. Em algum momento a gente morre. Então, nós não temos registro acadêmico, científico dessa mudança. Quais eram os parâmetros de qualidade? Aqueles lagos muito bem preservados, quais eram as espécies de peixes e demais organismos que ocorriam naqueles lagos? Veja, meu avô pescava, quem é de Goiânia, meu avô pescava no Rio Botafogo, no Córrego Botafogo, no Rio Meia Ponte. Era um rio limpo, que não suportou o crescimento da cidade, não suportou o impacto antrópico. E que registro nós temos, o que era de qualidade daquela época? Então, essa expedição, com esse pequeno exemplo, eu queria mostrar que a gente pretende hoje, mesmo que atrasado, mas hoje mostrar quais são os parâmetros de qualidade de água, quais são os parâmetros biológicos, uma boa qualidade de água. O que eu espero daqui a 100 anos de um lago com alta qualidade ambiental, comparado com os lagos de hoje? Não só em relação a peixe, mas em relação a todas essas comunidades e as características químicas da água. Posso só fazer um adendo, assim, só para ajudar a aula? Perifito é uma comunidade, seja de organismos ou algas, que ela fica aderida a substratos, rochas, plantas, troncos. Então, ali fica uma fauna aderida àquilo ali que não é no fundo da água. Tá? É só para explicar isso. Essa questão dos peixes, se nós tivéssemos dados pretéritos, a gente poderia correlacionar muito mais e correlacionar melhor, na verdade, com dados já existentes. Então, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela monitora a vazão das bacias hidrográficas brasileiras, mas só a vazão, só tem dados históricos sobre vazão. No Rio Araguaia,
o que a gente viu, por dados de uma tese orientada pelo Lugero, que diminuiu cerca de 30% do volume d'água nos últimos 35 anos do rio Araguaia. Então, pode ser, e aqui é uma especulação, que a diminuição do tamanho do peixe seja para adaptar a um volume menor de água disponível. É só uma especulação, mas como a gente não tinha os dados, não tem esse acompanhamento, a gente não consegue confirmar esse fenômeno e se existe correlação entre esses fenômenos. Então, daí a importância de se fazer estudos de longo prazo, como foi contratado pela FAPEG. Esse estudo durará 8 anos, pelo menos nessa primeira fase do projeto. Então, isso vai permitir uma avaliação, igual eu comentei no início, numa escala espacial, mas também numa escala temporal. Quando eu concilio essas duas escalas, eu consigo construir modelos que podem dar previsões dos efeitos e fenômenos que existem hoje, como, por exemplo, mudanças climáticas, do que vai acontecer. Hoje, a sociedade brasileira ela está muito preocupada com esse aumento das chuvas, ou no norte, na Amazônia, com a seca, qual a consequência. Esses modelos matemáticos vão permitir, com mais dados, e é isso que essa equipe quer obter, saber o que vai acontecer no futuro. Então, a gente, no presente, pode estimar o que vai acontecer no futuro. Isso ajuda nas políticas públicas que a gente precisa implementar hoje para evitar que esse fenômeno aconteça lá na frente, porque normalmente são fenômenos negativos. É para isso que se gasta esses recursos com ciência, para que a gente diminua as consequências para gerações futuras, inclusive as consequências econômicas. Então, a gente sabe que o Rio Araguaia tem uma perspectiva de turismo de pesca, que a agricultura toda do Centro-Oeste depende de água dos rios e água de boa qualidade, e que, se esse fenômeno de diminuição do volume de água se mantiver, o agronegócio do Centro-Oeste ele tem um tempo finito. Ele não vai perdurar por muitas décadas. Alguém vai falar, vamos tirar do subsolo. Acaba do subsolo também. Né? A expressão da superfície é um retrato do que está no subsolo. Então, assim, se não tem na superfície, sinal que no subsolo também está diminuindo. Então, esse tipo de estudo é o que a gente quer entregar para a sociedade ao longo do tempo. E, por último, o Lugero mencionou ali, eu queria só abrir um pouquinho essa informação. Nós vamos fazer estudo genético, o que chama hoje no mundo eDNA. O que é esse I de environmental? Do DNA ambiental. Ele dá uma expressão da diversidade genética que existe nesses rios, porque a ciência tem uma limitação própria. Nós não conseguimos todos os especialistas para identificar todas as espécies. Mas hoje, por alta tecnologia extremamente sofisticada, a gente consegue, por bancos de DNA, coletar o DNA na água e saber quais são as prováveis espécies que estão nesses bancos genéticos que podem fazer parte daqueles ecossistemas. Isso ajuda a gente a fazer um levantamento melhorado do tamanho da biodiversidade. Além do levantamento tradicional, a gente faz um levantamento molecular, e é isso que o Lugero falou das análises genéticas. Isso é o que tem de mais aprimorado e moderno feito no mundo inteiro quando a gente discute biodiversidade nos ecossistemas aquáticos. Eu acho extremamente interessante quando você falou dessa recolha do DNA, e é interessante que eu já vi algumas pesquisas nesse sentido, muito legais para, inclusive, identificar espécies invasoras, né? Quando você tem espécies alienígenas, mas não é alienígena do espaço sideral, não, gente. Alguém tem a brilhante ideia de trazer um peixe novo para um determinado lugar, e isso acaba comprometendo, inclusive, os peixes locais.
A gente vê muito isso, acho que são Everglades, se eu não me engano. Teve entrada de cobra, teve entrada de uma série de espécies invasoras no sul dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Eles têm problema com isso lá. É uma coisa também que, ao longo do tempo, eu acredito que a pesquisa vai ajudar, né, a saber se está tendo algum tipo de prevalecência de alguma espécie ou de alguma espécie diferente para que possa ter uma atuação rápida. E vocês já começaram a falar de uma coisa que me interessa muito, que é o aspecto social. Quando a gente está falando de pesquisa científica, a gente está falando de uma série de questões que parece que elas se limitam, né? As respostas elas se limitam àquelas questões científicas que estão ali. Mas, ao fim e ao cabo, todo esse projeto ele pretende, pelo que vocês já falaram, retornar para a sociedade qualidade de vida e retornar para a sociedade valores que vão além daqueles da informação. Eu queria que vocês me comentassem um pouquinho sobre isso, né? Como que esse projeto do Rio Araguaia, que inclui a expedição, ele está pensando nesse processo social, para que isso gere valor para o agricultor, para o pecuarista, para o pescador, para o indígena. Quais são os resultados esperados disso? Perfeito, Rodrigo. Excelente pergunta. Vamos então só entender um pouquinho mais como funcionam esses municípios na beira do Araguaia, por exemplo, né? De certo modo, a principal fonte econômica é a agricultura e a pecuária. Então, nós temos algumas grandes fazendas, né, gerando muita riqueza para o país. E temos os municípios com suas populações ali, como temos Aruanã, Cocalinho, São José dos Bandeirantes, Luiz Alves, Britânia. E esses municípios têm uma turma, né, tem pessoas que dependem muito pouco da agricultura. Eles dependem do recurso financeiro que era gerado ali na própria cidade. Por exemplo, a sua rede hoteleira, os supermercados, o turismo de pesca. Então, uma grande fonte imediata de entrar recurso dentro do município, que acaba impactando mais pessoas do que os próprios fazendeiros, seus funcionários das fazendas, é o turismo de pesca, por exemplo. Então tem toda uma rede para isso. Os pirangueiros ou barqueiros da região que alugam seus barcos, os supermercados que acabam vendendo vários insumos para esses turistas. Então tem vários recursos financeiros dependendo da atividade de pesca. E para que tenha agricultura? O Júnior já levantou isso muito bem. Para que tenha agricultura, para que tenha pecuária, para que tenha pesca, existe uma coisa elementar: água. Precisa ter água no rio. E água de qualidade. Então, todas as atividades que o Júnior comentou aqui, né, nós temos 11 atividades, cada atividade é um grande projeto de pesquisa dentro desse programa Araguaia Vivo 2030. Elas conversam, essas atividades conversam e elas tendem, no final, né, na sua junção, a aumentar a qualidade de água e a quantidade de água disponível para todas essas atividades. Então, nós temos uma parte que é medir a segurança hídrica. Ou seja, trazer informações para aqueles que podem tomar decisões, não somos nós. A gente pode, no máximo, passar essa informação para frente, oferecer, né, esse conhecimento gerado na região, para que os grandes tomadores de decisão tomem as decisões adequadas ou o mais adequado possível. Então, isso vai resultar no aumento da qualidade de água. Se tem água suficiente, nós temos água para a agricultura, para a pecuária, para abastecer pivô de irrigação. Mas também nós permitimos uma vazão ecológica, uma vazão ambiental do rio e dos seus afluentes, permitindo que os peixes ali permaneçam, que ali se desenvolvam e cresçam o suficiente. E se tem peixe, tem recurso entrando para as atividades. Vão ter hotéis funcionando, vão estar injetando dinheiro nas prefeituras, as escolas vão estar funcionando. Então, assim, o programa nosso permite trazer informações preciosas para que todas as atividades sejam sustentáveis, que o Araguaia permaneça vivo por muitos e muitos mais anos. Mas vai depender de um trabalho conjunto entre os pesquisadores, entre os gestores, todos os tomadores de decisão, a polícia, a parte ambiental, a parte de fiscalização, tem um trabalho em conjunto. Inclusive, a gente pode ter uma noção prévia disso. Júnior, me fala um pouquinho dessa experiência que foi com a MDR, como que ela se relaciona com esse momento agora, por favor. Eu acho que é uma experiência muito interessante, porque foi um edital chamado Águas Brasileiras, no governo anterior, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, em que ele buscou patrocinadores no setor privado que pudessem ter experiências na área ambiental para algumas bacias hidrográficas do Tocantins e Araguaia. Então, nós tivemos um primeiro projeto,
Esse projeto teve ações ligadas ao mapeamento de geoprocessamento, de construção de mapas, áreas prioritárias para conservação, então tem resultados nesse sentido, e o desenvolvimento de um programa de monitoramento para o Rio Araguaia e uma atividade também pensando na restauração das áreas degradadas do Rio Araguaia, que seria ligada à recomposição das áreas às margens do rio através de uma ação junto com a agropecuária, que é, desde a década de 80, a principal atividade agrícola do Araguaia é a pecuária, sendo que a agricultura em si, de plantações, de monoculturas, ela cresceu 300% nos últimos 35 anos. Então, assim, o Araguaia, que originalmente era composto por fazendas de criação de gado, hoje em dia não só ainda é a principal atividade, mas outras culturas, outras monoculturas cresceram. Isso demonstra o quanto a complexidade da bacia do Araguaia tem intensificado. Além disso, as cidades na bacia hidrográfica do Rio Araguaia também cresceram. Então, isso trouxe uma complexidade para o rio, em que a gente viu o aumento da poluição ao longo nos seus vários ecossistemas ao longo dos rios, sobretudo nos riachos de nascente, onde a gente viu as maiores degradações, maiores do que nos lagos à beira do rio Araguaia. E no desdobramento desse projeto vem o projeto com a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Então, assim, a gente conseguiu transformar um projeto de 2 anos numa perspectiva financeira menor em um projeto muito maior, com o apoio do Estado de Goiás, para que a gente desenvolvesse ainda mais as ações e o conhecimento do Araguaia. Esse relatório vai ficar público disponível depois que ele for entregue, né? Ele está em processo de finalização para ser entregue. Os artigos foram publicados, a gente vai fazer uma série de encartes de divulgação sobre esse projeto. E para terminar, e o Lugero certamente pode complementar com outras informações, porque ele fez parte desse projeto, foi esse projeto original que gerou o interesse do Estado de Goiás. Então, quando você dialoga, você não fica fechado dentro de uma perspectiva, quando você abre para outros atores, eles acabam se interessando, porque, na verdade, é um projeto feito com muita seriedade, integrador, né? É uma marca importante dos projetos da Aliança Tropical de Pesquisa da Água é que nós tenhamos projetos com múltiplas áreas atuando sinergicamente. Nós podemos dizer que nós temos projetos transdisciplinar na sua prática, porque nós temos um objetivo, que é resolver um problema, e juntamos uma série de áreas que vão convergir para a solução daquele problema, que vai emanar um conhecimento exclusivo para aquele problema, a partir dos vários conhecimentos que existem. Então, essa é uma característica rara nos projetos ambientais brasileiros, é uma característica rara as dimensões alcançadas nesse projeto, além de projetos na Amazônia enormes e projetos no Paraná. Eu me lembro também que tem uma expedição no Rio São Francisco, por colegas da Universidade Federal de Alagoas, entre outros. Então, isso existe, mas na dimensão que a gente está conseguindo construir para o Rio Araguaia, eu não tenho dúvida em dizer, para não dizer único, mas é de uma raridade que poderiam ser contadas numa única mão o número de projetos com essa perspectiva. Nós submetemos recentemente uma versão desse projeto do Araguaia no edital internacional, cujos colegas da Europa se interessaram muito por essa área e com a vontade de estudar. Então, assim, é um projeto que está, eu diria, já saiu da fase inicial, está numa fase de andamento, e acho que nos próximos 5 anos teremos resultados que vão ajudar muito
a mudar a realidade da sociedade. O Lugero disse muito bem, a sociedade depende do Rio Araguaia de alguma forma, e ela depende de um Rio Araguaia de boa qualidade, para prover serviços de boa qualidade para a sociedade. Mas a sociedade, por outro lado, tem que entender que ela, para continuar tendo esses bons serviços, e ela reconhece o serviço prestado pelo Rio Araguaia, ela também tem que ser condescendente e não gerar qualquer tipo de dano a esse ecossistema. Então, a gente tem que aprender, e a sociedade está apta a aprender, desde que ela seja bem conduzida no aprendizado, com as informações necessárias, ela vai executar isso muito bem. Qual o agricultor que quer ser inimigo do ambiente, que provém água para ele, provém os polinizadores, provém os nutrientes que a sua cultura precisa ter, a chuva? Qual? Ele é o maior interessado, né? Que região urbana não quer ter água para abastecimento na sua torneira? Vem dos rios e da bacia hidrográfica. As pessoas precisam saber como ajudar o meio ambiente. E é esse o trabalho, toda essa equipe capitaneada, de novo, faço questão de sublinhar, pela professora Mariana e pelo professor Lugero, é um trabalho tão grande que a gente precisa de 2 capitães desse time para que possa dar vazão. Hoje, neste momento, cerca de 55 pesquisadores envolvidos diretamente neste projeto. A perspectiva é que a gente chegue a 100 pesquisadores diretos, fora os indiretos que acabam consultados entre nós. Aquele pesquisador que vai ter aquela consulta é o pesquisador indireto, ele não está diretamente trabalhando. Mas hoje, 55 pessoas diretamente envolvidas, e eu faço um parênteses aqui, muitos desses mestres e doutores não teriam emprego hoje. E o projeto está permitindo a possibilidade de ter um emprego, e um emprego a médio e longo prazo de perspectiva. É a perspectiva de que uma organização social, com fomento governamental, com servidores públicos envolvidos, conseguem, de fato, construir um projeto que traz uma série de bonificações de atributos, não só do conhecimento científico, mas também com fins sociais. Então, o Projeto Araguaia, né, ele tem uma série de ensinamentos que vão poder ser compartilhados com toda a sociedade e os vários setores que governam o nosso país. Esse valor humano ele é extremamente importante também. Eu gostaria até de destacar, porque o Brasil ele tem um histórico de ter bons cientistas para o exterior, exatamente pela falta de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico dentro do território nacional. Isso permite a gente fixar talentos e voltar esses conhecimentos para o próprio bem do país. Então, quando se fala que eles não teriam trabalho, nem é por falta de qualidade. Na realidade, é por falta de espaço de se trabalhar dentro do Brasil. Então, é uma coisa que eu estou me permitindo frisar, Júnior, porque quando a gente fala de ciência, a relação do trabalho não é uma relação simples de emprego, né? É uma relação de desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento de valor. Então, isso é extremamente importante. Gente, quando o papo é bom, o tempo passa rápido. Que tá, né? Eu vou ter que me despedir, vou abrir para as considerações finais. Eu acho que a gente vai ter que fazer rapidinho outros encontros para a gente conversar, não só sobre o Rio Araguaia, mas também sobre outros temas. É muito conhecimento acumulado aqui nessa mesa para a gente ficar num encontro só. Vamos lá, Lugero, fala para mim. Me fala, então, da expectativa para agora de fevereiro. Nós vamos conversar em fevereiro de novo. Vamos ter um especial do 19 Gotas específico da expedição, hein? Perfeito. Online, lá de cima do Barco Hotel, com a equipe toda ali já coletando os dados, com novas informações. A expectativa, Rodrigo, é a melhor das possíveis, né? Eu quero destacar um ponto. O Júnior comentou aqui sobre a continuidade do projeto, sobre o período ser longo, uma duração maior do que aquilo que a gente está acostumado. Então, isso permite, né, uma não descontinuidade de tudo aquilo que está sendo construído. Ele permite a gente melhorar as propostas. Via MDR Itaú, nós fizemos uma grande avaliação de saúde do rio, dos lagos.
e fizemos uma proposta de um programa excelente de monitoramento ambiental para o Araguaia. Mas com a continuidade, nós já conseguimos, baseado nos dados gerados anteriormente e os novos dados que vão surgir, nós vamos aperfeiçoar as propostas de programa. Então, esse tempo de duração maior permite a gente gerar mais informações e trazer propostas ainda mais assertivas, ainda mais importantes para a preservação do rio, para a preservação da região. Então, as expectativas são as maiores possíveis. Agradeço muito você, Rodrigo, Júnior, por toda essa oportunidade de bater esse papo gostoso com o Araguaia. E toda vez que envolve Araguaia é difícil ter um tempo mínimo, né, para conversar, o tempo máximo. É difícil estabelecer o tempo máximo, porque um assunto puxa outro e a gente vai noite adentro. Muito obrigado a vocês dois. Eu que agradeço. Júnior. Primeiro eu tenho que fazer um agradecimento especial a Mariana e o Luciano. E eu queria até adicionar o professor Zé Alexandre também, que tem ajudado na administração desse projeto. Não é fácil. Eu sempre gosto de fazer um parâmetro que é um grande transatlântico saindo, né? Então não é uma operação fácil. Só botar na internet e ver como é que faz para um transatlântico sair do cais, do porto, assim que ele foi finalizada a sua construção. Então, são pessoas muito valorosas, que trabalham muito, e eu tenho que fazer esse agradecimento público a essas 3 pessoas por ter aceitado essa missão. O segundo, que eu acho que é importante também, é agradecer o que deu o pontapé inicial, e poderíamos, né, Luciano, falar todos os outros, porque tudo na vida tem história, e a história ela tem que ser contada. Quando apareceu o projeto do MDR, eu contactei o Ludiero, porque eu acho que é uma oportunidade para a gente fazer, considerando todo o seu histórico anterior de pesquisador no Araguaia. Então, só foi possível porque naquele momento eu conheci o histórico de trabalho duro, árduo e contínuo do meu amigo Ludiero naquele momento, e ele topou de imediato. E a partir daí, a oportunidade de formatar isso que a gente continua formatando. E aí eu não posso deixar de agradecer ao Ministério do Desenvolvimento Regional, no governo anterior e no atual governo, ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Sobretudo ao Banco Itaú, que foi o patrocinador dos primeiros 2 anos desse projeto, de 2021 a 2023. E agora, ao governo do Estado de Goiás, na figura da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. Então, é por conta de uma série de atores governamentais e da iniciativa privada que a gente consegue fazer sim. E que a gente tem que agradecer a todos esses atores, porque o cientista em si, nós não temos recursos das nossas instituições para fazer pesquisa. A gente tem infraestrutura e o nosso salário, mas eles não dão, e o sistema brasileiro é assim que funciona. A gente precisa de patrocinadores, precisa de fomentadores, precisa de investimento público e privado. Quando isso é bem feito, com essa equipe, e aí é meu último agradecimento aos 55 membros ativos neste momento do projeto Araguaia Vive, porque são essas pessoas que fazem o projeto funcionar. Isso é importante. E aí a gente gera o capital humano. Esse é imensurável. E a esse capital humano que eu queria encerrar o meu agradecimento e que a gente tem uma perspectiva futura de um projeto fabuloso e depois a gente vai começar a construir os resultados e as diferenças que um projeto como esse faz na mudança da ciência, dos conceitos acadêmicos, científicos, mas, sobretudo, como resultado para a sociedade. E é disso que a gente persegue. Toda essa equipe está voltada a retribuir e a devolver todo esse recurso em resultados para a sociedade, para mudar a realidade da sociedade. É assim que a gente tem construído o nosso trabalho dentro da Aliança Tropical de Pesquisa da Água. Obrigado, Ludiero, em seu nome agradeço. E obrigado, Rodrigo, mais uma vez pela excelente condução desse trabalho. Imagina, quem está agradecido sou eu, a oportunidade de aprender muito com essas feras aqui. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso 19 Gotas de hoje.
E fevereiro vai ser um mês muito especial, porque nós temos o especial do Araguaia. E esse aí está aguardadíssimo, vai ser sensacional. Não percam, assine a gente aqui, clica no sininho para ficar informado e nos acompanhe. Até mais, nos vemos em breve.